Está no ar mais um episódio desse podcast, que tem um jeito bem empreendedor. Eu sou Vanessa Carla, sou apresentadora de vocês, e eu quero dizer que o episódio de hoje promete. E vai entregar, tá? Porque eu falo que se tem um assunto que é interessante, mas é intrigante, é falar de casamento, sociedade e empreendedorismo, e a gente vai falar de tudo isso hoje. Eu estou com dois convidados aqui muito especiais, que é o André e a Polly, que são donos da AG, e não vou entrar muito na história porque eles têm muito a contar, mas assim, eu queria que vocês ficassem nesse vídeo e já aproveitassem para ativar a notificação, porque você vai ser o primeiro a saber quando os vídeos novos estiverem no ar. André e Polly, sejam bem-vindos. Eu tô muito feliz de verdade, eu falei isso com eles quando eles chegaram e eu tô muito animada com essa entrevista, porque eu admiro muito os dois e eu acho que tanto o André quanto a Polly têm muito a acrescentar pra gente nessa trajetória empreendedora e principalmente em dica prática, porque eu admiro pessoas que fazem muito mais do que falar, que aplicam o que falam e eles são exemplo disso. Então, que tal contar para as pessoas um pouco sobre a base de vocês? Eu acho que existe um porquê por trás de todas as coisas e eu acho que a base interfere muito. Fiquem à vontade. Vou começar, Polly? Primeiro, né, Vanessa, a gente gostaria de agradecer pelo convite. A gente sempre fica muito lisonjeado de ter a oportunidade de ter algum trabalho com vocês. Isso é muito importante. A gente fica muito feliz. Obrigada mesmo, viu? Mas quando a Polly fez o convite, comentou, André, vamos lá e tudo contar, e falou, você já envolveu a Polly, né, em outros projetos e tudo. E realmente, a gente adora multiplicar isso, que a gente acredita muito que a gente pode ser inspiração para outras pessoas. E o mais importante, como a gente estava falando, é falar de vida real. Que acho que a teoria é tão bonita, né, no empreendedorismo, e a gente vem aqui e fala da realidade mesmo e pode ajudar muita gente. Então, agradeço muito pelo convite. E se apresentando, você vai começar, Polly? Pode se apresentar? Uhum. Então, eu sou o André Gonçalves, das lojas AG. Eu sou sócio da Polly, tá? Aquela que é dona de tudo, como eu falo, né, Vanessa? Então, assim... Eu sou funcionária dele. Não, que isso. Depois nós vamos entender durante o vídeo. Vocês entenderam o casamento, coisa linda? Sociedade é isso. Já começa no começo do podcast, já começa assim, ó, pegando... Durante os vídeos, durante a gravação aqui, vocês vão entender quem, na verdade, manda. Mas, assim, começando assim a apresentação, eu sou esposo da Polly, a gente está junto há 20 anos, desde a época ali de namoro até o casamento, até o dia de hoje. A gente é muito feliz, a gente costuma falar que casamento é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, desde que ele entenda o que ele está fazendo, o verdadeiro sentido, e pôr sempre assim, Deus na frente de tudo. Verdade. Então a gente é muito feliz, não existe casamento perfeito, não existe sociedade perfeita, mas a gente se completa durante que a gente vai contar o que cada um fazendo na empresa, você vai ver que assim, a gente se completa muito. Nós somos pais do Arthur e do Gabi, os patrãozinhos que a gente chama, né? Que a gente traz o marketing, gente, para todo canto. Então foi Arthur e Gabriel pelo AG, só para vocês saberem. A gente está aí há 16 anos no mercado, atuando no segmento de roupas e acessórios, tudo como base no masculino, e o infantil tem também o feminino. Temos loja no Bom Retiro, no Ideal e no Horto. Lá, e ele já fez o marketing dele, para quem não percebeu, então deixa o seu arroba. Deixa o seu arroba pro pessoal. @AG Basic Story, da a loja de adulto, e a AG Basic Story JR, a loja de infantil. Continua, começa a sua conversa aí. Não, conta um pouquinho pro pessoal aqui, quem que é, se apresenta, vai lá. Não, eu sou Poliana Castanheira, casada, né, com o André, também, que é o meu chefe, no caso, nas horas vagas ele é meu chefe. Aqui, tá? A gente está junto há 20 anos, casados há 12 anos. Somos pais do Arthur e do Gabi, né? Que são, na verdade, eles são os nossos verdadeiros patrões, né? Enquanto a gente acha que é um que manda, na verdade, os dois que mandam na gente. Eu sou advogada por formação e trabalho na loja desde 2018, quando eu resolvi engavetar o meu diploma, né? Na verdade, deixar minha profissão de stand-by para poder dar essa assessoria ao André na loja, porque ele é o cara 100% comercial, porém a gente não consegue ser bom em tudo, né? Então não. Ele é muito comercial, mas ele tinha muita dificuldade na questão burocrática. E como eu venho de uma empresa que tem uma cultura organizacional muito forte, né? Que tem aquelas questões de padrão, de procedimento e tudo, sempre gostei de trabalhar com computador e aí a gente viu essa necessidade dele ter alguém para assessorar ele na parte burocrática.
e eu já estava um pouco desgostada, já tinha desgostado um pouco da empresa que eu estava trabalhando. Eu resolvi, então, assumir, né, esse risco, e desde 2018, então, a gente trabalha junto, ele na frente comercial e eu em todo o resto. Ele aparece e eu nos bastidores, entendeu? E assim você diria que você é o racional da empresa? Por incrível que pareça, eu sou, né? Porque eles falam que mulher é mais emoção e tudo, mas eu posso dizer que eu sou, assim, a razão, eu sou a cabeça do negócio, assim, em questão de decisões. Porque eu acho que o empreendedor, ele tem muito isso de agir por impulso, tem a questão do ego muito envolvido, isso é natural, né? O empreendedor, querendo ou não, tem ali um ego envolvido, tem a questão de, às vezes, tomar uma decisão no calor da emoção, sem avaliar realmente se aquilo ali é algo que deveria acontecer, e eu venho mais... tanto que eu tenho o nome lá, meu marido me apelida como balde de água fria. Então, trazendo um pouco de descontração pro bate-papo, ela não é o racional, ela é o balde de água fria. Que pra mim, pô, olha, vamos trazer a marca tal e tal e tal, vamos fazer essa ação. Não, peraí, você já pensou nisso? Ela vê algo que, tipo assim, pra mim ia funcionar. Mas, enfim, esse balde de água fria que a gente chama é de uma forma descontraída, mas depois a gente vê que vale a pena. Na hora dói, como a Poli falou, a gente tem aquele ego, a gente quer fazer, a gente quer desenvolver, às vezes quer ser ali, sair na frente de algum lançamento, de alguma tendência, mas às vezes sim, tudo tem seu tempo e às vezes nós empreendedores, eu, por exemplo, sou muito acelerado, dá para ver aqui o jeito que eu fico. Então, assim, tem que ter alguém. Durante aqui vocês vão entender que, assim, a gente se completa. Eu digo que a AG, o projeto como um todo, não seria o que é hoje sem a Poli nesses 5 anos ali na empresa. Até porque eu defendo muito isso, sabe? Eu acho que eles vão poder reforçar ou discordar também. Eu falo que, primeiro, ninguém começa grande, a não ser que a pessoa tenha o empreendedorismo que eu chamo de oportunidade, e aí ele já tem uma estrutura financeira que faça com que ele consiga chegar nesse lugar, mas isso é a minoria do Brasil. E eu quero que você conte um pouco disso, mas eu me lembro de você vendendo bolsas no porta-malas do carro. E hoje vocês têm, né, um número legal de empresas, um número legal de funcionários e são reconhecidos no mercado, mas você não começou grande, você começou fazendo o que dava para ser feito até ter condições melhores. E eu defendo muito isso, porque às vezes as pessoas desanimam, porque, primeiro, a gente espera apoio. E a gente acaba tendo um choque de realidade que esse apoio não é como a gente esperava. E eu falo muito que primeiro você dá resultado, depois você tem apoio. Tanto que, assim, quando você abre um negócio, você pensa assim, não, eu vou vender para meus amigos e tudo. É legal, mas já diz ali a frase que é mais fácil você ter um cliente amigo do que um amigo cliente. Às vezes o que é seu amigo, ele não vai lá, ele não te prestigia, ele não compra. Aí alguns, porque realmente às vezes você montou alguma coisa que não faz sentido para ele. Alguns, eu vivi isso quando eu saí da outra empresa, da Uzi Minas, onde eu trabalhei, depois eu conto um pouquinho da história. Tinha gente que não comprava de mim neste início para o meu sucesso não acontecer. Não, eu vou ajudar esse cara a sair daqui, eu vou ficar... Olha o pensamento das pessoas. Então, existe... Outro ponto que você tocou e que eu acho que é muito legal, a gente fala isso, no empreendedorismo raiz, a última coisa que vai fazer diferença ali é o dinheiro. Tem muita gente, hoje tem gente com dinheiro, tem milionário que ele tem um problema, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Cara, se você entregar a ideia, hoje tem reality show para te entregar a ideia para alguém comprar. É verdade. Tem gente lá sentado na mesa com o dinheiro que você quiser, mas sua ideia é o que vale, é o que está em jogo. E aquela pessoa com dinheiro não teve a ideia. Então, assim, hoje o dinheiro é o último caso. A gente fala que, assim, hoje a gente faz o que ama, né, Poli? A gente trabalha, assim, com muito amor, com muito prazer e sempre pensando em fazer a diferença na vida das pessoas. Depois a gente vai falar de projeto que a gente tem, de ideias que a gente tem para ajudar o próximo. A gente quer ser muito próximo, ter muito sucesso para a gente multiplicar essa prosperidade. A gente não pensa no nosso, no eu, não. A gente quer para a sociedade, a gente quer dar emprego para muita gente, a gente quer multiplicar, ajudar a pessoa carente, ajudar projeto social. Isso é muito legal. Aquela nós vamos conversar depois aqui. É isso mesmo. Então, assim, contar um pouquinho da história, quando começou bem rápido a história, em minutos aqui, eu comecei com uma brincadeira de vender roupas para amigos na Uzi Minas, na época. Eu sou engenheiro de formação sou engenheiro de produção por formação. Legal. Na época eu trabalhava na Uzi Minas de turno, contar ali o último ano, mas eu fiquei lá por 6 anos. Tá. O último ano eu fazia faculdade à noite,
de 18 às 23 ali, sempre perdi o último horário porque eu trabalhava de turno na Uzi Minas. E sempre perdi o último horário e ia trabalhar do famoso 0 hora, 23 às 7, fixo. Chegava no outro dia, tomava um banho, dormia, por volta de meio-dia acordava, almoçava, punha os negócios no porta-malas do carro e saía para vender. E isso durou ali um tempo, foi até quando teve o primeiro Natal, essa história começou em abril de 2008, e começou de uma forma interessante que eu não sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que eu queria mudar de vida. E o negócio, a AG, ela não começou do zero. Ela começou do menos R$ 2.300. Eu estava com saldo negativo do banco de R$ 2.300, até entrando nisso, por viver vida que não era minha. Aí na época, nessa idade ali, há 16 anos atrás, carro rebaixado, som de carro, adolescente, tá, né? Eu tô com 41, mas tá bom. Mas aqui, então, acompanhar pessoas que tinham pensamento assim. Você é a Saldo média negativo. das 5 pessoas que você convive aí, ó. Cara, a gente vai falar disso. A Uzi Minas, em abril de 2008, pagou uma PLR, participação de lucro e resultados, de R$ 3.000 que eu recebi. R$ 2.300 o banco pegou, quitou minha dívida lá, sobrou R$ 700. Eu peguei R$ 700, comprei em camisa. E comecei a vender essas camisas. Na época eu comprava uma camisa de R$10 e vendia por 40. Quando eu contei isso pro meu pai, ele perguntou se eu precisava de dinheiro emprestado, que era um ótimo negócio. Só que eu sempre acreditei no pós-venda, me perguntar. Pô, e aí, e a camisa, gostou e tudo? André, as camisas são muito ruins. Elas relaxam, desbotam, descosturam debaixo do braço. Foi onde eu entendi sobre qualidade. Foi onde eu passei a comprar camisa de R$20 e vender pelos mesmos 40. Abri mão da margem de lucro, mas os clientes começaram a comprar de novo. E o segredo do negócio está nisso, o cliente voltar, a recompra. Fidelização, verdade. Aí foi onde eu vi que ia dar certo e fiquei um ano nessa divisão de Uzi Minas, faculdade e loja. Em abril de 2009, decidi sair, peguei minha rescisão e montei minha primeira loja na sala da casa da minha avó. E foi onde a gente expandiu da sala para a garagem, onde é a garagem até hoje. Com 4 anos mais ou menos, a gente abriu nossa segunda loja no Ideal, de adulto. Com mais 2 anos, a gente abriu a nossa loja de infantil, o primeiro projeto do lado da do Ideal, lá são 2 lojas. Depois de mais uns 2 anos, a gente veio abrir a nossa G Júnior do Horto, que é onde tem ali mais ou menos uns 5 anos. E há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente abriu a nossa 5ª loja lá no Horto também, de adulto. Então hoje o projeto são 3 lojas de adulto, 2 de infantil. A gente com o tempo foi entendendo que a gente é bom no masculino. Nós, há 10 anos atrás, a gente montou eu vou falar uma das primeiras que às vezes existia e eu não conheci, mas eu acredito até que seja a primeira loja infantil vendendo só para menino do país. Eu não conheço outro. Legal. Conheço recente, há 10 anos nunca encontramos. Tão até nichada, né? Até pessoal, que o infantil isso. sempre foi muito mesclado. Então isso aí é mais ou menos um pouquinho da história da AG. Nesse meio tempo veio a Poli, veio filho, veio desafio, veio crise, enfim, mas isso tudo a gente sempre se destacando e todos os crescimentos foi em momentos de crise, todos eles. Isso é muito legal e assim, eu vou pegar vários ganchos do André e depois eu vou passar para a Poli também, mas fidelização, eu defendo muito isso com o cliente, por quê? Um cliente só é considerado fidelizado depois que ele compra de você no mínimo 3 vezes. Só que você só vai conseguir fidelizar um cliente se você estiver disposto a ouvir esse cliente. E muita gente tem medo de perguntar. E aí eu defendo muito a tese de que se você tem medo de perguntar é porque você normalmente já sabe a resposta. Então isso para mim já é um sinal de alerta. E você se destacam muito também pela experiência do cliente. E sempre foi, porque eu me lembro de quando você vendia réplica e era a melhor réplica que eu já tinha visto na minha vida. Era muito difícil saber que o que ele vendia de fato era réplica e sempre era falado, tá? O André falava sobre isso. E as pessoas, eu me lembro de uma equipe, nessa época eu trabalhava como vendedora, eu comecei a trabalhar há 14 anos, gente, então já fiz de tudo que vocês imaginarem. E aí, eu lembro das pessoas juntar um negócio que tinha na época que chamava passa-grana. Quem vendesse mais no final do dia ganhava R$10. Pode parecer pouco, mas já era o lanche, enfim. E se você ganhasse a semana toda, era R$50. R$50 na época era muito mais dinheiro do que é hoje. E eu via gente juntando para comprar a bolsa dele. E eu falava assim, que é isso? Verdade. E aí também passa muito pela percepção de valor, né? Hoje tem muita gente que tem um negócio, aí já fica a dica para você, viu, que tem um negócio. Você fica muito focado em preço, você fica estudando não o mercado e sim só seu concorrente. Hoje, mais do que nunca,
preço não é o fator determinante de compra. Qualidade, experiência do cliente e a percepção de valor do seu cliente sobre o seu produto faz toda a diferença, porque a gente confunde. Preço é o que você cobra, mas valor é o que o seu cliente percebe. E a percepção dele importa muito, e eu acho que eu vejo isso muito em vocês. Eu percebo uma força muito grande no masculino, até porque eu defendo, seja um influenciador da sua própria marca, e você tem muito isso. Isso é muito forte, sempre foi muito forte. O André sempre foi a figura por trás da marca. Então é mais fácil que os homens se conectam com ele, né? E que queiram estar vestidos como ele está. E eu acho que isso é um fator que influencia, mas é claro que vocês, enquanto donos do negócio, podem falar mais, principalmente a Polly, que acompanha os indicadores, a parte financeira. Eu sou do time do André. Eu sou o lado criativo, eu preciso de alguém, entendeu? Que joga o balde de água fria em mim, porque a burocracia, a gente que faz muito acontecer, eu sei da importância da parte burocrática, de organização, de processo, porque você não cresce na bagunça. E eu acho que você pode falar muito disso. Não dá pra crescer na bagunça. Mas a nossa parte também é importante, por quê? Porque a gente está disposto a fazer coisas que outras pessoas não estão. Então, 2 perguntas. Você já teve vergonha alguma vez de apresentar seu produto, vender? E Polly, dá pra crescer na bagunça? Hipótese nenhuma. Eu acho que se eu não tivesse vindo para trazer essa questão de organização mesmo, porque aquilo, o André é prático. E burocracia não tem nada a ver com praticidade. Né? Se eu não tivesse vindo para trazer essa organização, a gente poderia talvez até ter crescido, mas em algum momento a conta não ia bater e aí a gente poderia talvez até ter fechado loja, entendeu? Então, assim, é chato, a burocracia é chato, planilha é chato, mas é um complemento. Tem que ter o comercial que está ali, que está na venda, que está no corre, mas se não tiver alguém por trás para cuidar de todo o resto, de toda a organização, uma hora não vai dar certo. O que seria de mim sem a Polly? Tá vendo? E aí a gente... de amor. Próxima vez ele traz um buquê. Não, e aqui aí mesmo a gente... vamos arrumar um jeito de declarar isso. A gente tá acaba doido? se perdendo no meio da bagunça. Eu acho que isso é pra vida, né? Se você tá lá na sua casa, sua roupa tá tudo bagunçada, às vezes o negócio tá na sua cara, mas você não acha o que você quer. Não. Então, assim, a organização, ela é necessária para que você consiga enxergar melhor o que está acontecendo e até ter uma visão melhor para você de atitudes futuras, né? Dos próximos passos a seguir. E sobre ter vergonha, nunca tive. E entrando nesse detalhe da réplica, desde quando eu comecei, eu preocupava com a transparência. O tempo todo. Quanto que é a camisa? Ah, você vende Lacoste? Vende quanto que é? R$60. Ah, mas não é original. Não, não é. Eu falava isso para o cliente. Nunca vendi falando que era original. E é interessante contar essa história da réplica, que a camisa da Lacoste que a gente vendia por 50, 60, a mais cara talvez ali na faixa de R$80, hoje a gente é um dos principais clientes da marca, autorizada em Minas Gerais. Isso é muito legal. E o mesmo cliente, muitos deles são clientes que evoluíram com a AG. Eles pagavam R$60 na camisa, hoje pagam de 600, 700 ou até mais. 2 pontos legais para a gente compartilhar com a galera aqui. Tem pessoas que neste meio tempo, na troca, a gente perdeu. Ah, não, eu comprava a época que era falsificado. Eu comprava a época que era barato. O outro, não, primeira coisa, eu confio. Se agora, não, é original, André, beleza, é tanto? Beleza, eu vou comprar. E ele teve a condição de ir nos acompanhando. Porque tem pessoas durante a trajetória de vida que é deixada no caminho, é ficado para trás. E é muito interessante a gente falar, a gente tem clientes, até hoje, direto eu faço enquete no Instagram, quem é cliente da época da sala da avó, do sofá, quem já tomou um suquinho lá da vovó? Cara, é muita gente que responde. É cliente nosso até hoje. Por quê? Porque a gente evoluiu e eles também, eles tiveram sucesso. Isso é muito legal. Então, assim, e a verdade ali acima de tudo, a transparência, cara, não é fácil. Não é qualquer pessoa que vai passar uma credibilidade dessa. A gente se orgulha muito. E já entrando nisso, cara, aí tem base. Tem que ter valores. E valores pai e mãe que ensina, é de berço. É de berço. A gente lá na loja tem a frase que é contrate pessoas e treine habilidades. A última coisa que a gente pergunta para a pessoa lá é a parte da venda. A gente quer entender onde que ela mora, com quem que é seu pai e sua mãe, o que eles fazem, se frequentam a religião. Eu e o Polly, a gente é muito católico.
a gente tem uma fé enorme, a gente tem assim, uma presença de Deus muito grande na nossa vida, a gente é pessoa de luz, e falo isso para mostrar para as pessoas que pode trazer um comparativo das pessoas e negócios de sucesso. Todas elas têm fé, compartilham conhecimento, quer crescimento do outro, pensa no próximo. Não é só eu. Não, é quanto mais eu faturar, mais eu vou te ajudar. Isso é muito legal. Eu não lembro quem falou, mas eu vi alguém falando sobre isso, que quem te critica é quem normalmente não está fazendo o que você faz. E isso é muito verdadeiro. Normalmente quem já chegou onde você quer chegar, ele vai te apoiar e te dar conselho, e não o contrário disso. Porque ele sabe quanto custa, né? E não é barato. Investir no seu sonho não é barato, dar um voto de confiança para a sua capacidade não é barato. Ir na contramão, abandonar uma profissão, fazer a transição de carreira. Mas eu falei disso no episódio anterior. Vocês me conhecem do meu emprego anterior. Eu conheço o André de antes, mas assim, eu pedi conta de uma empresa fenomenal para se trabalhar, porque eu acreditava que eu precisava fazer um voo diferente, assim, que eu tinha que investir de fato nos meus sonhos, e isso incluía acreditar na minha capacidade. E quando eu acredito muito que quando você não se conhece, você não para refletir de fato quem você é, porque você não tem clareza sobre seus valores, às vezes você não teve uma criação em que você tinha referências próximos a você, porque acontece muito. E eu gosto muito de pensar e acreditar que o ambiente que a gente vive não precisa determinar nosso futuro, mas as nossas escolhas vão fazer isso por nós. Então, eu vim, e eu acredito que vocês também, eu vim de família simples, estudei escola pública a minha vida toda, tanto que eu defendo muito a educação empreendedora, porque eu sei o quanto isso é importante. Eu acho que é dar esperança para pessoas que em vários momentos escutam que não vão conseguir ir para outro lugar, que é só aquilo ali que ela vive, que ela vai ter acesso, que estudar é perda de tempo. Gente, conhecimento é poder. Se você não estudasse as suas marcas, se você não escutasse os seus clientes, de certa forma isso é estudar. Então, eu defendo muito isso também. E aí, eu acho que os 4 pilares, né? Inclusive, eu comecei um desafio agora e eu falei sobre isso. A gente está tentando administrar os pratinhos, que é a espiritualidade, passa muito pela fé. Saúde e bem-estar, se você não estiver bem, você não faz nada, nem cuida de ninguém. Família, porque se você ignorar as pessoas próximas a você, depois que você alcançar o que você acredita que vale a pena, você vai perceber que não valeu a pena porque você está sozinho. E negócio, propriamente dito, ou carreira, porque se você também não pensar na sua carreira, no seu futuro, quem não planeja futuro, planeja o fracasso, né? Então... Vou deixar a Polly falar nessa parte, que ela vai contribuir muito aí para você aí. Que ela fala sempre sobre isso, de pessoas, às vezes, que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. É uma pessoa vazia. É uma pessoa que, às vezes, se vê ali completa, fazendo gasto com ostentação, às vezes num meio que tem ali falsidade, e aquilo que você falou, se você está ali conectado com seus valores e tudo, você vai atrair pessoas que te valorizam pelo que você é, não pelo que você tem. Ela fala muito isso. Você quer comentar um pouco? Sobre a sua fala, eu achei muito interessante sobre a questão que você falou. É importante a pessoa se conhecer. Porque eu acho que a gente precisa se conhecer aquilo que a gente de fato quer, para a gente seguir o nosso caminho e não seguir a boiada. Muitas pessoas, às vezes, resolvem abrir um negócio porque... Um exemplo, o tal do jogo do tigrinho. Às vezes todo mundo tá naquele joguinho, porque fulano tá ganhando dinheiro, não sei o quê, vou entrar e tal, porque tá todo mundo indo. E a pessoa só foca o resultado do outro. Mas ela não sabe se é aquilo que ela quer. Entendeu? Aí eu só tô vendo o resultado, fulano tá rachando de ganhar dinheiro e tal. Mas primeiro, é aquilo que você quer? Tem compatibilidade de valores com você? Segundo, o fulano tá ganhando muito dinheiro, mas você já viu todo o caminho que ele percorreu para chegar até aqui? Então, assim, às vezes a gente... Nada errado se a pessoa, não, isso faz sentido pra mim, eu vou. Exatamente. No caso do tigrinho, você vai perder dinheiro, já fica claro aqui. O tigrinho, eu só dei um exemplo, que é que você vê que muitas pessoas enriqueceram, mas em contrapartida, tanto que saiu estudos recentes do tanto de pessoas que se endividaram. Bolsa Família, gente, sendo usada pra pagar tigrinho. Exatamente, entendeu? Então, mas assim, tudo isso com a expectativa de um ganho de um dinheiro fácil. Né? É julgar? Não, porque às vezes a pessoa tá tão desesperada ali na casa dela que ela acaba vendo como uma alternativa, né?
Mas assim, eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Porque, eu amo loja e vou sentar atrás do computador? Às vezes por necessidade, mas é aquilo que você quer? Entendeu? Então a gente tem que se conhecer para evitar de você fazer algo porque o outro está fazendo e o outro está tendo sucesso. Uhum. E aí você vai fazer algo que o outro está tendo sucesso, que não é o que você quer, e você vai ficar frustrado e você não vai conseguir ter o sucesso. Porque você trabalhar com algo que não é aquilo que você ama, no final das contas, você vai ficar saturado daquilo, aquilo vai desgastar sua mente, vai desgastar sua saúde, essa questão que você falou. Gente, hoje, eu estava conversando recente com os amigos, eu acho que é de extremo... A pessoa que tem uma boa qualidade de saúde mental, a pessoa, ela tá no céu. Ela já tá acima da média. Ela já tá acima da média, porque hoje são tantas pessoas ansiosas, depressivas, com distúrbio disso, distúrbio daquilo. Burnout nem tinha na nossa época. Né? Exatamente, era sabe? Só cansaço mesmo. Então, assim, para você, pro trabalho te render frutos real, é necessário que você faça aquilo que você ama. E que você siga o seu caminho e não o caminho do outro. Porque se você seguir o caminho do outro, a chance de dar errado é muito grande. E vou aproveitar então sua fala. Você já tem, né, um perfil mais racional, um perfil, eu falo de pessoas mais pé no chão, e aí talvez para você isso seja mais claro do que para outras pessoas. Se você pudesse dar um conselho para quem hoje basicamente tem acesso à referência da internet, que é o efeito manada, que é acreditar em tudo que se fala. E como as pessoas estão buscando, né, essa liberdade financeira e muito por questão de necessidade, as pessoas acabam acreditando em tudo que elas escutam, o que você falaria para essas pessoas? Então, o que fazer diferente? Então, Vanessa, eu sou, às vezes, talvez eu seja até um pouco resistente a essas questões, porque eu acho assim, Instagram, as redes sociais, elas são de extrema importância. A gente depende disso hoje. Só que a pessoa ela tem que ter um filtro muito grande de como ela está processando aquela informação. Sim. E eu acho que é por isso que hoje tem tantas pessoas doentes que você pega. Recentemente eu estava até lendo uma reportagem falando a questão da ostentação, da Deolane Bezerra, aquelas coisas todas. E aí você pega numa mídia onde ostentação está o tempo inteiro. Sim. E as pessoas, muito dificilmente, grande parte delas, não vão ter condição nunca de comprar uma bolsa, sei lá, de 500 mil, né? Igual do Mimimei. O nosso meme atual. Do Mimimei. Sabe? Aí quando você vê uma pessoa no Mimimei que pagou 500 mil numa bolsa, cara, uma pessoa que ganha um salário mínimo, essa pessoa vai morrer e não vai conseguir. Verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas, eu acho que é preciso muito as pessoas trabalharem essa questão do que você deve absorver. Eu, por exemplo, falo por mim. Hoje, tem muitas pessoas que eu seguia no Instagram que eu parei de seguir porque essas pessoas estavam me fazendo ser uma pessoa ingrata. Porque você começa a olhar o sucesso do outro, fulano tá viajando para não sei aonde, ciclano tá comprando a roupa tal, tá com carro tal, tá com apartamento tal, e eu não tenho, eu ralo, não tô conseguindo. E aí você avalia tanto a vida do outro, como se só ele fosse uma pessoa de sucesso, e você deixa de ser grata a tudo aquilo que você conquistou. Verdade. E eu falo isso muito com a minha equipe, eu falo, gente, é fácil, não é fácil. Tem dias que a gente tem desafio que a gente não sabe como que a gente vai vencer. Mas ao invés de ficar reclamando, olha quem você era 5 anos atrás e quem você é hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que é mesmo as pessoas verem como que elas estão absorvendo essa informação, sabe? Porque nem tudo o que o Instagram te conta é real. Não, eu falo que são vidas editadas. São vidas editadas. Recentemente eu vi até uma influenciadora falando, gente, tem coisas que acontecem nos bastidores que ninguém sabe. Ninguém quer mostrar os bastidores, as pessoas só querem mostrar o que está no palco. E até o bastidor é intencional, tá? Quando Exatamente. Você vê um bastidor, você fala assim, foi planejado. Ele não é aleatório, principalmente alguém bem sucedido ou que vive de mídia, né? Ou que trabalha como creator. Essas pessoas que trabalham como influenciadores, eles têm todo um posicionamento desenhado, uma estratégia desenhada, então até o bastidor é intencional. Não acredita que, a vida da pessoa... Não é assim. Não é uma família, não é uma vida de margarina, né? Não é vida de família de margarina, isso não é real. Então eu falo assim, as pessoas têm que ter muito esse discernimento. Se tá te fazendo mal, para de seguir. A gente tem que ser mais grato
àquilo que a gente já viveu, né? A tudo que a gente já passou e aonde que a gente conquistou. E eu acho que fazer esse exercício de regressão assim, sabe? Você avaliar seu caminho te faz ficar mais firme para poder seguir adiante. E aquela questão, né? Eu falo assim com todo mundo, cara, se fosse fácil, não tinha um pobre na vida. Se o mundo fosse fácil, se ganhar dinheiro fosse fácil, como tem se mostrado muito, não tinha em pobreza, não né, tinha uma pessoa vendendo bala na rua, não tinha uma pessoa catando latinha, nem nada. Então, é realmente isso, saber utilizar a ferramenta como ela deve ser utilizada, mas fazer esse filtro e não deixar de reconhecer todo o seu valor. Porque a gente tem uma mania de achar que só a grama do vizinho é a mais verde, e isso é uma coisa que eu e o André, a gente conversa muito, às vezes, o comércio é uma coisa que oscila, tem vezes que você está lá em cima, mas tem vezes que você está lá embaixo, e essa realidade que os outros vivem, a gente também vive, né, que às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, eles têm 5 lojas, eles viajam, eles fazem isso, fazem aquilo, tá, mas não é só isso. A gente também passa por momentos de desafio e a gente até chegar aqui, o nosso caminho foi muito longo a percorrer. Né? São 16 anos de casa, de empresa, e foi uma loja que começou vendendo réplica na sala da casa da avó. E hoje, e é uma coisa que eu me orgulho muito, a gente vende o original daquilo que a gente vendia réplica. Isso é fenomenal. Mas assim, tudo com um trabalho honesto, sendo transparente, sendo verdadeiro, focando na experiência do cliente, como você falou, entendeu? E eu acho que é sendo grato mesmo. Então, assim, é deixar de comparar a grama do vizinho com a sua, porque a dele pode aparentemente estar muito verde, mas você não sabe como que tá ali a raiz. Valorizar mais a vida e olhar mais pro eu, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa olhar mais pro eu e olhar menos pro de fora. Não, faz todo sentido aí. Imagina agir sem a Poli. Tá vendo? Olha que monte de palavra bonita. Ai, ai. Não, eu falo que assim, ela é muito as palavras que ela fala, eu costumo falar que ela tem uma bolinha de cristal, que o que ela fala, André, isso. Previsão do futuro dela, tá? Cara, é incrível. E às vezes o empreendedor aqui, né, só fica assim, não, mas é melhor. O outro. Não, cara, não é. Calma. Aí daqui a pouco o outro cai, você continua. Aí, tá vendo? Durou pouco. Então, assim, igual ela falou, né? Não é fácil e existe a trajetória, o caminho a ser percorrido. Eu acho que constância depende muito de base. E aí, quando você tem certeza da base que você construiu, você pode ver outras pessoas vindo, né, que a gente chama de surfar na onda, mas você percebe também que, assim como no mar, a onda passa. E quando ela fica rasa, é que a coisa pega, né? Então, a gente fala muito de empreendedorismo aqui, porque a gente sabe que, primeiro, eu defendo muito essa questão das pessoas não confundirem. O André e a Poli têm comportamento empreendedor, mas eles são empresários. Você pode ser uma pessoa que tem comportamento empreendedor e trabalha para alguém, e você é intraempreendedor. Então, na verdade, ter comportamento empreendedor é ser diferente, é ser uma pessoa que desenvolve habilidades, que seu olhar é mais resolutivo, então, em vez de você focar no problema, você foca na solução. Você é uma pessoa que está disposta a correr risco calculado, inclusive esse é o nome do comportamento. Então, não é fazer maluquice, é você pensar no que você está fazendo, mas estar disposto a fazer coisas que outras pessoas não fazem, né? Eu gosto muito da frase do Walt Disney que fala sobre isso. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor e, de fato, quando você se disponibiliza a fazer diferente, você sai e acaba sendo acima da média, porque nem todo mundo está disposto a fazer o que precisa ser feito para você alcançar o que a gente entende, né, que é vendido como sucesso, porque sucesso também é muito subjetivo. Não, verdade. Sucesso é bem subjetivo, né? O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Às vezes, para muitas pessoas, ter sucesso é ter dinheiro. Para a gente, por exemplo, é ter uma condição boa, mas desde que a gente tenha a oportunidade de permanecer ao lado da nossa família. Entendeu? Então, sucesso realmente, tem gente que a família não é importante, pra gente já é, e nada errado quanto a isso. Cada um tem o seu objetivo de vida. Né? E hoje está tão em jogo o empreender no sentido de montar o próprio negócio. Não é tão simples assim. Não. Não é. Teve um dia que tinha a frasinha no Instagram, o cara mostrando, eu trabalho na empresa, eu ganho 5 mil reais, meu gerente ganhou 50 mil e o dono faturou 100 mil.
Ah, não, beleza, o dono faturou 100 mil mesmo, vai lá, abre a loja, investe na arquitetura, aposta na coleção, monta móveis, investe no software. Começa o mês devendo. Começa o mês devendo. E assim, vai fazer. É fácil. Vai lá, faz o que ele fez. E levando para o lado que você falou aí pode empreender, eu falo com todo mundo, você pode empreender na empresa onde você está. Verdade. Claro que pode, fazendo isso que você falou. Então assim, você está na empresa, cara, valoriza aquele momento, entrega o seu melhor e sim, se você se sentir preparado para ir para o mercado como um empreendedor, abrir seu próprio negócio, realizar seu sonho, vai. Mas primeiro, faz onde você está. Ali é a base de tudo. É fazer o que tem que ser feito mesmo, até você ter condições de fazer melhor. Mas eu acredito muito, eu quero aproveitar para entrar nesse assunto antes de a gente entrar no quadro. Vocês são destaque em duas coisas. Valorização de equipe, em várias coisas, mas eu quero destacar duas que eu defendo e eu acredito que as pessoas precisam ter essa consciência, porque isso faz muita diferença no resultado. Valorização de equipe, valorização do time, e aí vocês podem contar um pouco de como que é a experiência de vocês. E a segunda coisa, experiência do cliente. Eu ensino vendas. E eu sempre defendo isso e falo o quanto que hoje a experiência do cliente, de fato, se destaca e faz com que a sua empresa saia na frente. E aí uma das perguntas que eu recebo mas qual parte que eu devo me preocupar com a experiência do cliente? E eu sempre defendi, falei, experiência do cliente é para qualquer tipo de cliente, inclusive o potencial, porque é isso que faz ele comprar de você. Então eu não condiciono a experiência do meu cliente só a parte final do processo. Eu não vou tratar bem ou dar alguma coisa apenas para quem compra de mim. Eu cativo o meu cliente para garantir que ele vai comprar e me preocupo em perguntar como foi a experiência para que ele continue comprando. E eu percebo que isso também é muito real, porque se o seu cliente quiser chegar lá e tomar só um café com você e ir embora, ele é tratado do mesmo jeito que o cliente que vai lá e compra. Inclusive, ele fez um negócio de quem comprasse mais ganhar uma mala, que se eu falar quanto o cliente comprou, vocês não vão acreditar. Não, mas é isso mesmo. Mas assim, hoje em dia fala-se tanto na experiência, né, Vanessa? É interessante voltar um pouquinho lá na sala da avó, lá no sofá, onde tudo começou. Desde este início, quando chegava alguém nessa sala, eu perguntava, você aceita uma água? E eu ia lá no filtro e pegava uma água e entregava para a pessoa. Ah, você aceita um suco? Cara, suco de pozinho. Suco de pozinho. Minha avó já fez, já serviu para cliente lá. E isso é um negócio tão autêntico, eu nunca tive vergonha daquilo ali. Muita gente vê isso pro lado da ostentação. Não é. A gente entrega valor pro nosso cliente. O cliente entrou na loja, isso é padrão. Todo mundo aqui está convidado a viver essa experiência para comprovar. Vai entrar na loja, e aí, como é que você tá? Beleza? Desse jeito que eu tô falando aqui, não é aquele negócio, pois não, mãozinha para trás. Não, é como se fosse um amigo ali. E aí, beleza? O que você tá mandando para hoje? Não sei o quê. Aqui, primeiro, você aceita uma água? Água é a primeira coisa que... E um suco, um refrigerante, alguma coisa? Então, assim, e a partir do momento... Ou seja, a gente não sabe se o cliente vai comprar. Tem várias trajetórias, não surgiu isso hoje. Aí hoje a pessoa entra na loja, aquela loja linda, cheirosa, inclusive, porque ela comprou a maquininha lá, eu briguei com ela na época, ela investiu no marketing olfativo da loja. Sempre tem esses fights, mas depois ela comenta que o pavão entra em ação. Eu vou lá e faço stories. Gente, olha aqui, gente, tem um cheirinho, gente, tem uma máquina. Mas na hora que ela comprou, foi o maior fight. Quem vê acha que a ideia foi até dele, né? Real, tem aí, certeza então, assim, que a ideia hoje foi a gente dele. tem o frigobar. Hoje a gente tem o frigobar na loja, a gente oferece refrigerante, água com gás, cerveja. Aí a cerveja é numa long neck, única lá para o cliente. A Coca, eu podia pegar um PET e servir num copo de plástico. Podia. É uma latinha. E onde que eu entro nesse detalhe? Quando a gente entrega isso para o cliente, é logo no início do atendimento. Ele não comprou ainda. Ele já sentiu em casa. E quando a gente entrega uma Heineken na mão, um suco, a Poli recentemente mandou fazer os biscoitinhos personalizados da AG. Foi outro. Falei assim, Poli, você é doido, paga isso tudo no biscoito. Não, você tá falando como se o biscoito fosse milionário, né? Daqui a pouco eles vão achando que é biscoito. Aí, não é custo, né? E quando entrega o cafezinho na xicrinha lá com o biscoitinho do lado, é diferente. O cliente se sente valorizado. E a gente trata bem, tanto o cliente quanto quem está acompanhando o cliente. Eu já tive a experiência de ser acompanhante e é realmente... Isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que a gente faz isso, aí até o acompanhante, e a gente brinca, não, o acompanhante também compra, só.
e vai, e às vezes até converte venda. Mas o que a gente mais gosta de fazer é fazer essa experiência marcante no cliente, fazendo com que ele se torne fã da nossa proposta de trabalho. Com isso, ele vai trazer sustentabilidade para a nossa empresa. Consequentemente, a gente vai conseguir investir no nosso colaborador e fazer uma sociedade melhor. Essa frase que eu falei é a missão, está num quadro lá na loja. Legal. Está muito bem definido isso para a gente. A gente não quer só ali aquela ideia, aquela relação de cliente e empresa. A gente vira amigo da maioria dos nossos clientes. Legal. A gente faz ações com os nossos clientes. E entrando um pouquinho no time, eu acho que a Poli seria a pessoa que trouxe essa ideia de encantamento ali dos colaboradores, que para ter cliente satisfeito tem que ter funcionário satisfeito. Eu falo e isso, ao contrário do que muitos dizem, não é o cliente que vem em primeiro lugar. Vou falar até aqui olhando para a câmera. São os colaboradores, os seus funcionários, que você trata bem seus funcionários, eles irão tratar bem os seus clientes. Eu falo que cliente feliz compra, mas equipe feliz vende. E é basicamente o que vocês fazem com a equipe de vocês. Inclusive, aniversário de empresa tem uma pessoa com um iPhone, tá? Só pra nós. É meu aniversário, gente, de 10 anos. Foi mais que merecido, né? E eu acho legal falar disso, porque muita gente acha que valorização da equipe é muito difícil de ser feita ou é impossível, porque a pessoa só condiciona isso a dinheiro. Porque hoje a gente está vindo em uma onda de insatisfação com o mercado de trabalho muito grande e essa frase que virou um meme é a realidade das empresas. O meu você me dá em dinheiro. E, na verdade, quando a gente vai ver estudos, é claro que isso é importante, mas não é só isso que motiva o ser humano. Se a gente pegar lá, quem não estudou administração, mas quem estudou sabe, pirâmide de Maslow, se você pesquisar na internet vai aparecer. A gente tem necessidades básicas e elas seguem uma ordem. Porque a valorização não é só essa, né? Eu acho que é bom que aí você já traz todas essas... Antes da Poli começar a falar, só pegando essa ideia do iPhone, eu tenho um sonho e a gente vai realizar ele, que é dar um carro pro funcionário. Uau! A gente vai faz um reality, tá? Você me chama, eu vou lá gravar. A gente vai entregar. A Poli vai falar das coisas que a gente já fez com o time e faz até hoje. Mas assim, imagina se eu der um carro para um colaborador meu, para um funcionário meu, quanto que eu não ganhei? Eu tive condição de dar um carro para ele. É isso que as pessoas esquecem. E a gente tem sonho de entregar o carro para todo mundo. Mas a gente quer achar pessoas que acreditem igual a outra. Ela trabalhou 10 anos para ganhar um iPhone. Aí tem aquela história. Até que ponto você está disposto a fazer até dar certo? O quanto você vai ser empreendedor dentro dessa empresa para garantir que ela cresça o suficiente para te dar esse tipo de retorno. Você vai ver o que a Poli fala aqui, ela faz isso com o maior prazer, assim, até um orgulho de comprar esses negócios, mas enfim. Eu acho que assim, a base de tanto da experiência do cliente quanto da experiência do funcionário é às vezes a gente abrir um pouco mão do lucro para poder proporcionar isso. Às vezes as pessoas focam tanto no dinheiro, de eu preciso ter lucro de X, de Y e tudo, e a pessoa, ela esquece que por trás do dinheiro também tem seres humanos, né? Então, assim, a questão da gente focar na experiência do cliente, eu sou muito preocupada com isso. Eu fico pensando o tempo inteiro naquilo que eu posso fazer para deixar o cliente mais agradável dentro da nossa loja, igual que o André fala, que ele briga, e ele briga mesmo. Tem um tempinho que eu fiz na nossa loja do Ideal, eu fiz um espaço kids. Na hora que eu falei com ele, contratei as meninas da Manu Mania, que elas são parceiras nossas, eu gosto muito delas, para projetar um espaçozinho pra gente. Você é doida, Poli? Nossa, você é doida! Aí, custo, né, André? Aí eu assim, e sendo que o financeiro sou eu, né? Eu falei, eu vou fazer. E ponto, e fiz. Aí, um belo dia, ele tá lá na loja. Não, mas é só nesses momentos. Não, igual aquele carinha do meme, né? Não, é porque tem hora que eu resolvo peitar. Fazer várias vezes. Eu não podia perder essa chance, gente. Aí. Mas resumindo, eu resolvi peitar, porque tem hora que eu sou meio irracional, vamos dizer assim, e fiz. E aí, um belo dia, a gente tava lá, chegou a cliente e a criança tava lá brincando e a mãe comprando na maior tranquilidade da vida. A gente sabe mais que o valor, mais que o valor que pagou. A gente sabe o que é manter uma criança quieta dentro de uma loja, né? E não é quieta de não fazer bagunça, é tipo assim, é deixar a mãe fazer o que ela quer fazer em paz. E aí o André chegou e a mãe, nossa, que espaço bacana. Ele, aí ela falando bacana. Né, bacana, a gente projetou. Eu falei, eu só pensando em projetar. A gente é muita gente. A gente projetou. Então, assim, eu tenho muito essa visão, porque
Hoje, pra você ter noção, a gente tem cliente mirim, que o cliente só quer ir na nossa loja. O cliente pede a mãe para ir na loja. Mas a percepção de valor de uma criança é o quê? O Espaço Kids. Não é. E assim, não é a roupa. E o Espaço Kids, não necessariamente você precisa contratar a Manumania. A gente fez porque naquele momento a gente tinha condição. Cara, vai no computador, imprime um tanto de desenho, compra uma caixinha de lápis de cor, o menino vai chegar ali e ele vai ficar brincando, vai ficar colorindo, e ali você tomou o tempo dele. Entendeu? Você não precisa ser... É sobre o ser feliz no simples, né? Você não precisa fazer coisas estrondosas para você dar uma boa experiência para o cliente. Assim como você não precisa fazer coisas estrondosas para você deixar o seu funcionário satisfeito. A gente faz aquilo que está no nosso alcance, dentro das nossas condições. Só que a gente não começou como a gente começou hoje, a gente começou aos poucos. E aí, a pessoa, ela não precisa também, eu já vou chegar dando um iPhone. Não, a gente demorou 10 anos a funcionária. A gente deu um iPhone porque ela estava comemorando 10 anos de casa. Muito legal. Entendeu? A gente não deu para todos. Então, a gente começou com pequenos detalhes, sabe? Se você tem condição ali de, num belo dia, você dá uma barra de chocolate, levar para jantar. Ou até mesmo muito obrigado, né? Parabéns. Muito obrigado. Tem gente... Ou você chegar e chamar essa pessoa para uma reunião para elogiar. E não só para pontuar E não coisas... só para criticar. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz que a gente muda a vida da pessoa. A gente muda a vida do funcionário. E eu falo muito assim, a minha meta de vida, assim, é cuidar da minha equipe. E eu os trato como eu gostaria de ser tratada. E que você, inclusive, não foi, né? Ao longo do caminho. Né? Então, quando eu vim para a loja, eu me propus a dar para a minha equipe o melhor ambiente para se trabalhar. Isso é muito legal. E sabe, o dar o melhor ambiente para se trabalhar não é só dar uma viagem igual a gente faz, dentro das nossas condições. Eu acho que é assim, você se colocar também no lugar da pessoa. Às vezes exemplo. Um pouquinho parceladinho, né? Você vai contar, né? Com certeza. Mas assim, eu acho que assim, você se colocar no lugar da pessoa. Eu sou mãe, tá? Eu tenho funcionários que são mães. E aí, o filho passou mal. Poli, posso sair? Não sei o quê. Cara, vai cuidar da sua filha. Eu vou pedir até, cara, não, ela é mãe. Tem gente que bloqueia. A pessoa não pode levar um filho para consultar, porque a pessoa tem que cumprir o horário. Então, assim, eu acho que é nos mínimos detalhes que a gente consegue, de fato, mudar a vida da pessoa. É a pessoa, de fato, se sentir valorizada. Entendi. Sabe? Recentemente, o André a gente vira e mexe, a gente tem essas conversas com a nossa equipe, até para ter um feedback mesmo do que a gente pode melhorar. Porque ninguém é perfeito. Você está fazendo ali, mas a gente também tem defeitos. E, assim, a gente fica muito feliz porque não teve um funcionário que falou da gente de alguma forma do como a gente age enquanto gestores, sabe? Estão todos satisfeitos. Isso é muito legal. E às vezes é esse agir, às vezes não, com certeza é esse agir que nos faz ter uma rotatividade tão baixa, porque essa funcionária de 10 anos, essa funcionária entrou na loja com 18, 19 anos, foi o primeiro emprego dela. Ela está com a gente tem 10 anos. Pra você ter noção, ela abriu uma loja online para ela e a gente deu super apoio. Acho que 2 anos, foi o ano passado ou retrasado, não sei. A gente fez uma campanha do Dia dos Namorados. Eu vesti as roupas da loja dela. Olha que legal. Para incentivar ela. Cara, se ela sair da loja, que ótimo. A gente contribui para o crescimento dela. E ela pro da empresa enquanto ela esteve lá, né? E aí ela continua tendo a empresa dela, o negócio dela online, tá conciliando e continua com a gente. Isso é muito legal. Sabe? E a família vem pra junto. Isso é muito massa. Porque quando a gente faz algumas ações, a gente percebe que os familiares, eles ficam felizes, porque eles sabem que os esposos, filho, esposa, tá trabalhando num lugar que ele vai se sentir bem. Quer dizer que é 100%, que nunca tem perfeito, BO? não, né, não. gente? A gente tem um momento, a gente é bom, mas a gente também é exigente, né? E é isso. E eles entendem, eles respeitam que vai ter hora que a gente vai precisar ser um pouco mais rigoroso, vai precisar chamar atenção. Mas não isso dá para fazer isso em qualquer ambiente também, não né? Dá. Isso vem de uma construção, de uma análise e de um processo seletivo bem estruturado, que leva em consideração coisas muito maiores do que só currículo. Eu falo que o papel aceita tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Vem de vocês saberem com quem vocês estão trabalhando. Por quê? Eu atendo pessoas que eu vou te falar, se fizer isso aqui, eles estão lascados. Vai ter ausência de funcionário semanas sem aparecer. E por quê?
Porque bom senso não existe. Pelo simples fato disso, assim, bom senso não existe. Cada pessoa tem um senso diferente. Então, é uma construção. Eu acho que a união de tudo, são todos os pilares bem construídos que fazem você conseguir ter atitudes como essa. Desde lá do processo seletivo, ser exemplo, porque falar é fácil. Mas eu sempre falo isso, a equipe é a responsabilidade do dono. Normalmente, a equipe também é o reflexo do dono. Quando você vê pessoas mal-humoradas, infelizes com o trabalho, você pede para chamar o gerente, vem a mesma versão. Você pede para chamar o dono, logo que vem o gerente e fala, não quero ver mais, pode deixar, vou embora. E é isso, eu acho que a equipe é reflexo de vocês, e aí a sua frase, eu vou passar pro quadro, mas antes eu preciso falar isso. Eu acho muito legal ouvir de vocês, que vocês têm essa paz no coração de saber que a equipe fala bem de vocês, porque o Jeff Bezos da Amazon fala isso, ele fala que marketing pessoal é o que dizem sobre você quando você não está na sala. É o que falam sobre você quando você não está no lugar, quando você não está presente. Isso só é construído com uma entrega muito verdadeira, sendo muito empático, se preocupando verdadeiramente com as pessoas e se preocupando em garantir que o que você fala e o que você faz está alinhado. Verdade. Você falou a verdade, só te interromper, quando você falou a questão da verdade, eu acho que é a chave de tudo. Porque a gente faz assim, porque a gente é assim. São valores nossos, a gente gosta, eu amo presentear a minha equipe. Quando eu vou lá, que elas batem meta do presente, que eu vou comprar um presente, eu compro como se fosse pra mim. Se eu não gostasse, se eu não compraria pra mim, eu não compro pra elas. Entendeu? Então a gente faz realmente de coração. É da nossa essência, é verdade. Agora não adianta uma pessoa, ai, do nada, a partir de amanhã eu vou fazer assim. Te tratei mal o mês inteiro, amanhã eu vou te dar Só que a pessoa... ela é aquela falsidade, sabe? Eu estou te entregando um chocolate aqui, mas estou falando mal de você ali, sabe? Eu acho que é aquilo que você falou, é uma construção, não acontece da noite pro dia, e a base de tudo é você ser verdadeiro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é pra vida. Olhar para o outro dá trabalho, e você só consegue saber o que o outro precisa e o que o outro quer se você de fato estiver disposto a conhecer essa pessoa. E hoje a gente não tá nem se conhecendo, não tá tendo tempo nem para olhar para dentro, aí eu uso isso de desculpa para não olhar para o outro. Só que se você, pensando como empreendedor, não olhar o mercado, não ouvir seu cliente, não olhar para sua equipe, você provavelmente não vai ter equipe, nem cliente e nem negócio daqui a uns anos. Verdade. Nós temos um quadro. Eu vou, porque vai que eles brigam comigo, mas assim, gente, é uma coisa maravilhosa. É pra fazer mímica? Não é mímica. Então já tá ótimo. Não é mímica. Se não é fazer mímica, dançar nem nada, a gente já tá no lucro. Então, eu falei que esse quadro vai virar a coisa mais esperada desse podcast. Por quê? Eu nunca. Joguinho que, se você lê e você já fez, você tomaria alguma coisa, mas no meu caso, eu acho que cai muito a calhar com o empreendedor. Se você pegar um papel e o que fez aqui você já viveu, você chupa um limão. E eu faço isso também. Ah, é bom que eu amo limão. Nossa, mentira, eu não ia fazer careta. Não, o corte é maravilhoso. Eu chupo limão igual laranja. É por isso que você lida tão bem com burocracia. É por isso que você já está evoluída. Porque eu brinco com isso, eu falo assim, gente, se for olhar o empreendedor, a gente recebe muito mais limões ao longo do caminho do que chocolates. Porque se você não fez, você tem direito a comer um chocolate. E vamos lá, vamos ver qual é o jeito bem empreendedor. No lucro. Eu acho limão que ou chocolate, tanto faz. Lê pra gente o que tá escrito, Polly. Ih, vou ter que chupar limão. Já me chamaram de louca. Meu marido me chama de louca todo dia. Eu acho, inclusive, injusto, porque eu acho que toda pessoa casada já ouviu essa frase. Com certeza. Coloquei. Pode pegar seu limãozinho. Tranquilamente, serenamente, ó. E você, André, já foi chamado de louco? Você acha que vai chupar limão sozinho? Nossa Senhora. Uma delícia. Você falou que você também vai ter que chupar, né, Vanessa? No mundo eu ali já do fui chamada algumas vezes, tá? No mundo do empreendedorismo, assim, eu acho que você não for um louco, né? A gente faz, assim, muita coisa que é ousado e tudo. E tem aquela frase, esse meio do ousado, do inesperado, é menos concorrido. Chupa o limão. Ele tá igual eu. Ele fica enrolando pra não chupar limão, mas é porque... Terrível. Ela chupando tranquilamente. É só uma assim, só pra chupar o limão. Assim. Pode ser só uma vez, né? Depois é... Porque minha boca saliva, eu amo limão. Aí, ó.
Não, eu não sou evoluída. Eu sou criativa. Sabe o meu? Pode chupar seu limão, o meu já Não, zerou. quer pegar um negócio pra mim comer um chocolate. É chocolate. Então, por favor, vamos ver se você vai conseguir comer um chocolate. Eu Meu nunca, Deus. né? Já teve vergonha de gravar vídeo ou aparecer? Ele não Não, come Vou chocolate. deixar a Poli. Cara, eu A nunca gente está tive. diante de um leonino. Não, mas a Poli também é leonina. Só que existem os níveis de leonina. Eu sou meio que assim, realmente eu não tenho Desinibido. dificuldade. Mas isso é interessante. Não é sempre. Eu sempre fui assim. Eu desenvolvi isso. Eu tenho ainda um complexo de inferioridade por causa de algo de origens, de criação, de onde veio. E isso foi acabando com o tempo, mediante ao sucesso que eu fui tendo na vida, conforme os meus sonhos, meus valores, sem passar por cima de ninguém. Foi um negócio bem natural que foi trazendo confiança para mim. E quando a gente fala de sucesso, então você considera que você já chegou no seu sucesso? Eu não devo estar nem na metade. Até porque as metas evoluem, né? Com certeza. Então Se você bate não a vai meta, chupar o dobra a limão, meta. dobra a meta. Não, me dá o chocolate aqui. Ó. Vai, Eu acho Poli. que dessa vez Pega um ninguém vai chupar limãozinho. limão. Você tem vergonha O quê? de gravar? Vou gravar o quê? Ela quer outro limão, que você tem que responder a sua Você também. tem que viu? responder. Todo mundo responde nesse lugar. Ah, Poli pra tem. mim era coisa. Não. Eu não tenho vergonha. Eu sou Verdade. uma pessoa mais ponderada. É porque, assim, eu tenho pra mim, que eu acho que talvez até trauma e tudo, Você pegou seu chocolate, né? Já peguei já. eu tenho um pouco trauma de exibicionismo. Entendi. Então, assim... Mas é escolha, não é por causa de Eu vergonha. sou aquela pessoa que gosto das coisas de forma orgânica, entendeu? Então, assim, você vai gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu estou exibindo o que eu sou. Entendi. Então, assim, eu não tenho vergonha. Tanto que, se me chamar para fazer qualquer coisa, eu gravo Vai. tranquilamente, não tenho medo, não tenho vergonha em tudo. Só que eu sou ponderada. Eu só apareço quando eu acho que realmente existe Já a eu me necessidade. O Vai André ir no podcast. não vou falar aqui, porque o André... Se eu for falar, o que eu falo com ele Entendi. Entendeu? O André, ele... Corta pro casamento. ele é o... Tipo, ele se oferece. Eu não. Eu acho... Se você me chamar, ótimo, eu vou. Eu acho que as coisas, pra mim, fluem de uma forma muito orgânica. E são assim, somos 2 leoninos. A gente tem 3 dias de diferença de aniversário. Ele faz dia 13 de agosto, eu faço dia 16 de agosto. Então, você imagina 2... Pois é, Era bem em casa, e que tá dando certo, 12 anos de casado já e tudo. Mas eu acho que é opção mesmo. É porque... Você pode comer um chocolate, então, olha lá. É. Aham. Como seu chocolate. Não, Poli. obrigada. Tá liberado o chocolate. Mas se então. tivesse que comer outro limão, eu comia também. Ela tá Facilidade. querendo outro limão. Acho que vou passar o meu pra ela. É verdade. E pra fechar agora, um último. E eu vou comer chocolate. Eu tô emocionada, eu não tô acreditando que eu vou comer chocolate. Porque só tá dando limão pra você? Só limão. Nossa. Só limão. E aí, eu quero dizer o seguinte. Come chocolate primeiro, Vanessa. O fato de não ter vergonha de gravar vídeo não significa que a gente não evolui, tá? Excelência vem de repetição. Então você precisa fazer várias vezes pra você ficar muito bom. Mas a gente não é tímido, então... É isso. Dá certo no final. Dá né? certo no final. Tem vários cortes antes do vídeo final aparecer e tudo, mas... E eu tô emocionada que eu comi um chocolate, gente. Achei que esse momento não ia acontecer nesse Vamos lá. podcast. Misturei conta pessoal com dinheiro da empresa. O pote de limão lá. Pode chupar seu limão, Vou que você nem não acabou com comentar, ele, eu não. vou Deixa dar a uma pra Poli ela. falar. Uai, nós somos uma Você só... vai fazer um minuto de silêncio? Toma, chupa esse resto aqui. Ó. Não, nós somos uma só O senhor já carne, acabou. bebê. Não só limão, não? Uai, não, aí não. Então vai. Só carne. Eu chupo o meu, você chupa o seu e tá tudo certo. Então, mas isso é um desafio, né? Eu acho que ainda mais o nosso negócio, que é a gente mesmo que participa, é a gente mesmo que toca o negócio ali, a gente é muito raiz. Eu ainda mais de frente de balcão, eu adoro aquilo ali, a Poli mais como ela falou, de bastidor e tudo. Mas isso daqui é um desafio, a gente já tentou separar algumas vezes, não conseguimos, mas a gente segue lutando. Tá caminhando. Vai conseguir. Ele vai conseguir, porque isso é importantíssimo. Eu acho que, sabe, a questão dessa questão... Pode chupar seu limão, a gente tá esperando. Não, eu já chupei. Desse fator de misturar mesmo a conta pessoal com a conta jurídica. No nosso caso, a gente não nasceu empresário. A gente se tornou. Eu sou advogada. Eu estou aprendendo a lidar com isso. Então, assim, quando a gente aprende na execução,
você vai ter um pouco mais de desafio. Vai. Do que você pegar, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma empresa ali familiar e tudo, já é uma empresa organizada. Aí a forma da condução daquilo ali flui de uma outra forma. Mas a gente nasceu uma pessoa, né, normal e fomos virando empresários. E aí aquilo ali tudo foi se misturando. Mas assim, a gente corre atrás, porque a gente sabe que isso não é legal, misturar pessoa física com pessoa jurídica. Tanto que já deve ter uns 3, 4 anos que a gente contratou uma empresa, que é BPO Financeiro, que segue com a gente ali o tempo inteiro, cobrando mesmo essas metas da gente. Ainda não conseguimos, mas a gente tem expectativa de que a gente vai conseguir. Aquelas eu ouvi um amém. Amém. Olha só, então, já fiz por falta de vergonha na cara. Por quê? No meu caso foi diferente porque eu acabei entrando no mundo do empreendedorismo e estudando tudo antes de fato, fazer minha transição de carreira e virar empresária. Então, o que me fez misturar? Enrolar para abrir a conta de pessoa jurídica. Então, na minha cabeça eu tinha consciência. Esse é da empresa, esse é meu. Mas isso não funciona porque a gente não pode confiar na nossa cabeça. Então, por isso, eu vou chupar o limão. Muito triste, entendeu? Porque eu sei que estava errado. Quem sabe isso te motiva, né? Chupa limão na sua casa. Nessa hora eu jurei que você ia comer chocolate, Vanessa. Eu ia comer, mas... Mas eu não posso, eu preciso falar a verdade. Então, a burocracia, e olha que hoje tá mais simples, de abrir uma conta de pessoa jurídica, eu ficava enrolando. Eu falava assim, tá, mas como eu já separei, eu já sei, eu achava um jeito de administrar isso na mesma conta. Só que isso é confiar na sua cabeça e em algum momento isso não vai funcionar. Porque se acabar o seu dinheiro, o que você vai fazer se você tem só um cartão? Usar o da empresa. Então, esse foi o meu erro, tá? Por isso que eu chupei esse limão. Eu fiz uma curadoria de limão mais azedo que tinha no sacolão, eu acho. Não tem lógica, não. Pra fechar... Pra ser azedo, tinha que ser aquele laranjinha, sabe? Aquele lá que é bom. Pra fechar, deixa a mensagem final de vocês. Aquela câmera faz um close em vocês. E aí eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Te espero no próximo episódio. E eu sempre gosto também de falar uma frase, mas eu vou deixar eles fecharem com o conselho e eu fecho com a nossa frase, viu? Fiquem à vontade. Falar um conselho aqui de relacionamento, né? Por favor. É algo que, assim, como eu falei no início, eu acho que o casamento, o relacionamento é algo muito sério. E valorize a pessoa que está do seu lado. Eu e Polly, a gente está aqui há 20 anos juntos, mas a gente já passou por cada coisa que eu falo que se ela não quisesse, não tivesse insistido tanto, às vezes muita coisa não tinha fluído. E eu falo ela porque realmente partia dela esse puxão de orelha. Eu falo assim, cara, será que é assim? Certo, será né? que é isso que vai? E assim, e na parte de trabalhar junto, a gente trabalha junto desde quando começou o negócio, mas mais intenso nesses últimos 5 anos. Mas assim, a gente foi entendendo que eu tinha uma crença limitante, que quando ela foi sair do emprego dela, eu falei assim, cara, não sai. A gente não vai dar certo trabalhando junto. Marido e mulher não trabalham junto. E hoje a gente vê o tanto que a gente cresceu. Legal. E sem ela no negócio, não estaria no ponto que está. Então agradeço também pelo convite, agradeço, Polly, pelas insistências, pelo balde de água fria. Te amo, viu? Ai, que lindo isso. Corta pra esse te amo, na edição desse Na hora que o trem tá pegando fogo assim, não tem o te amo não. Então, dentro desse gancho que o André falou sobre o trabalho do casal, não é fácil, a gente tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo a gente tem um objetivo comum e isso faz a gente querer seguir adiante. Quando a gente ficou nessa de se a gente trabalha junto ou não, o André realmente ele tinha essa crença de que casal que começa a trabalhar junto separa. E eu sempre falei com ele, André, tem um casal que separa, mas tem um casal que continua junto. Vamos se apegar aos exemplos positivos? Legal. Porque às vezes a pessoa só olha quem separou. Mas e quem tá junto ali, tá crescendo? Existe. Né? A gente é uma prova disso. Então, assim, quando você tem uma dúvida, pega como inspiração exemplos bons e não exemplos ruins. Verdade. Porque às vezes os exemplos ruins, eles nos limitam a fazer algo que a gente queria e que a gente deveria fazer. Então, assim, realmente é um desafio, mas a gente segue no mesmo objetivo. E falando, só para concluir essa questão que o André falou sobre que a gente também tem atrito, eu acho que é uma frase que eu levo para a vida. Nunca olhe a grama do vizinho, sempre cultive a sua.
Então, assim, não acha que a gente é um casamento perfeito, que é o que vê no Instagram, porque a gente só posta no Instagram o que a gente quer, porque ninguém vai ficar postando no Instagram que tá brigando, que tá, né? A gente só posta aquilo que a gente realmente, que a gente quer guardar pra gente, como boas recordações, né? Então, a gente não vive nesse mar de rosas que às vezes aparenta que a gente tem filhos perfeitos, família perfeita, faz o que quer. Não, por trás, são muitos desafios que acontecem. Então, assim, se a gente focar mais na gente, no nosso jardim, e esquecer do jardim do outro, a chance de você seguir adiante, de você ter sucesso, com certeza vai ser muito maior. Muito obrigada, viu? De verdade. Gente, tesouro esse podcast, né? Aquela coisa assim, pra você baixar, baixa não. Fica vendo de novo lá no YouTube, por favor. Vê várias vezes e compartilha com todo mundo, inclusive. Já deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário, deixa um recadinho pros dois, eu vou fazer questão de compartilhar com eles. E meu muito obrigado para você que ficou com a gente até agora. Acho que depois de tanta lição, de tanto compartilhamento e depois de chupar tanto limão, o que eu posso te dizer com o exemplo da história deles e assim, muito inspirado na minha história é: ninguém para uma pessoa determinada. Então, foca onde você quer chegar e faça acontecer, porque fazer sua parte já é fazer muita coisa. Muito obrigado e eu te vejo no próximo episódio.